Olá pessoal, eu sou o Levi Xavier, sou líder de educação financeira da Liga Financeira da FHO. Hoje estarei aqui falando um pouco sobre o nosso último trabalho, que nós fizemos a postagem, que é sobre o que é o PIB. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre esse assunto que é tão do nosso cotidiano, sobre esse assunto que é tão comentado nos jornais, nas revistas. E hoje, para você que ainda não tem muito conhecimento, para você que quer aprender um pouco mais sobre o que é o PIB. O que significa quando que o PIB está alto, quando o PIB está baixo? Tem mais de um tipo de PIB? O que ele significa? Ele sobrepõe algum outro indicador? Ele é um indicador importante? Hoje nós vamos poder acompanhar tudo isso aqui diante dessa breve explicação. Bom, então para começar, o PIB ele é uma sigla. A sigla significa Produto Interno Bruto. Ele é nada mais do que a soma de todos os bens e produtos finais de uma cidade, de uma população, de um estado, da região onde ele vai ser calculado. Então, ele pode ser de um país, como é no caso do PIB brasileiro, pode ser um PIB chileno, um PIB argentino, ele pode ter essa demanda geográfica muito alta. Ele pode ser calculado aqui, pode ser calculado em regiões mais específicas, pode ser calculado apenas de uma cidade ou apenas de um estado. Então, o PIB ele tem essa grande vantagem de poder ser um indicador econômico que pode ser muito bem ampliado por diversos tipos de regiões. Bom, o Brasil, o PIB ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um instituto que calcula a maioria dos indicadores que nós temos no nosso país. Ele é um dos mais importantes indicadores econômicos, não é à toa que ele é tão falado em jornais, em sites, em todo tipo de meio de comunicação. O PIB ele é um dos principais indicadores. Ele representa essa dinâmica econômica do lugar, porque ele pode ser comparado, ele pode ser calculado aqui e em demais regiões. Nós podemos fazer uma comparação direta entre esses diversos tipos de PIB. E como se calcula o PIB? Como que ele é calculado? Bom, nós temos três tipos de formas de calcular o PIB. Em todas elas, ele vai estar dando o mesmo resultado. Pode ter alguma forma que seja mais fácil para um tipo de organização, um tipo de instituição, e outra para outro tipo de instituição. Nós temos três tipos, sendo elas a ótica da renda, a ótica do dispêndio e a ótica do produto. A ótica da renda, ela faz uma soma de todas as remunerações. Remuneração nada mais é do que aquilo que entra. Aquilo que entra, seja no bolso de uma pessoa, seja no bolso de uma empresa. Então, é todo tipo de salário, de aluguel, de juros, tipo de investimento, tudo aquilo que recebemos entra na ótica da renda. Então, ela calcula só a soma desse tipo de indicador. Já a ótica de dispêndio, que por sinal ela é a mais usada, ela é a soma de tudo aquilo que é comprado. Então é o gasto dos governos, o gasto das famílias, a parte de investimentos. Ele calcula então todos esses gastos, que nada mais é do que a ótica do dispêndio, e faz uma soma de todos esses produtos em questão de exportação, importação, e chega até no resultado do PIB. Já a ótica do produto, ela é uma ótica um pouco mais diferente, onde ela calcula tudo aquilo que é produzido. Então, é o resultado do setor da agricultura, é o resultado do setor da indústria manufatureira, é o resultado do setor da indústria de produção de maquinários, enfim. Então, ela calcula todo este resultado e faz uma soma de todos eles que dará o mesmo resultado do que as outras demais óticas. E o que significa quando que o PIB está alto? Nós ouvimos muito falar sobre o PIB baixo, o PIB abaixou, o PIB subiu, mas o que isso significa de fato? Bom, em geral, o PIB alto ele significa que a economia ela teve um crescimento em questão de produção, já que o PIB ele mede a produção. E isso é um bom sinal? Com certeza. Em diversos casos, isso pode se tornar um bom sinal. E isso, é claro, se as empresas estiverem dentro do país, ainda é um sinal melhor. Bom, e o que isso significa? Então, esse aumento de produção, esse aumento, gera um movimento maior de capital. E esse movimento maior de capital, ele impacta diretamente na renda do trabalhador, na renda do funcionário, na renda também daqueles que gerenciam. E com isso, com o aumento da renda de cada pessoa, irá, consequentemente, aumentar o consumo. E aumentando o consumo, nós geramos mais empregos, nós geramos
uma oferta maior de produtos e as pessoas acabam consumindo mais. Então a gente acaba gerando mais empregos por conta desse consumo, onde que a mão de obra, ela vem de ser uma mão de obra escassa, ela passa a ser uma mão de obra produtiva, gerando mais empregos. E esses novos empregos, eles vão contribuir novamente para o aumento do PIB, já que colocará mais capital aí na região onde que está sendo calculado. E quanto mais capital, há mais consumo. Então, de forma geral, de uma forma bem breve, PIB alto, ele significa algo bom para a nossa sociedade, bom para a sociedade onde está sendo avaliado esse cálculo do PIB. Bom, sobre os tipos de PIB. Há mais de um tipo de PIB que nós geralmente ouvimos aí nos jornais mais famosos, ao PIB per capita, que é um dos PIBs mais conhecidos, que nada mais é do que o cálculo geral do PIB, só que ele será dividido pela quantidade da população. Então, um exemplo do Brasil, tem 200 milhões de habitantes. Nós vamos pegar o PIB central, o PIB da nação toda, vamos dividir por esses 200 milhões de habitantes. Assim teremos o PIB per capita. O PIB real, ele considera como os preços constantes. Então, ele não leva o efeito da inflação para o seu cálculo. Então, talvez o PIB real, se você for fazer uma comparação com os outros anos, ele acaba não sendo tão eficiente, tão eficaz quanto o PIB nominal, já que o PIB nominal ele calcula essas questões, as variações da inflação. Então, o PIB que a gente calcula no ano de 2022, ele não vai ter o mesmo valor de moeda do que o PIB que a gente calculou em 2010, por exemplo. Então, o PIB real ele acaba aí perdendo um pouco do seu fator em questão de veracidade dos fatos e questão de veracidade do valor real que ele pode ter, já que ele deve ser calculado com o PIB nominal, enquanto que a gente calcula em diversas questões de tempo. Então, em demandas assim, a gente tem que usar o PIB nominal ao invés do PIB real. E para que nós usamos o PIB? Nós usamos o PIB geralmente para calcular o desempenho de um país com os anos anteriores, em uma questão microeconômica, em uma questão de país. Então, essa questão, nós calculamos o PIB de 2019, para nós fazermos uma relação com o PIB de 2020, por exemplo. Aí nós temos essa comparação direta entre os dois PIBs para a gente chegar a uma conclusão se a economia tem crescido produtivamente ou se não. E essa pesquisa ela é bem interessante do PIB porque ela dá a possibilidade de avaliar com economias dos mais diversos países. Por exemplo, quando nós falamos sobre questão de produtividade entre Brasil e Estados Unidos, entre o Brasil e a Índia, entre o Brasil e a China. Então nós podemos usar o PIB para que nós possamos calcular aí essa questão da produtividade, qual país obteve uma produtividade maior em uma questão menor de tempo. Nós podemos usar a questão do PIB per capita também para ver quanto da população está produzindo em cada país, o que por isso que o PIB é um indicador tão importante, é um indicador que é tão relevante para a nossa sociedade. E o PIB, ele não é o único indicador, por isso ele deixa diversos pontos a desejar, não que isso o faça ser um indicador que não possa ser usado, ou um indicador que é menos correto de ser usado, porém, como que ele calcula a produtividade, ele deixa de analisar algumas outras questões, como o índice de desenvolvimento humano. Então, nós não sabemos a questão de saneamento básico dessas regiões que está sendo calculado, nós não sabemos qual é a qualidade de vida, qual é a qualidade dos alimentos, qualidade da água. Então, nós não temos essa noção, o que acaba gerando aí diversos tipos de problemas ao a gente calcular, ao a gente ver somente o PIB de uma região e de um país, porque nós podemos acabar perdendo alguns outros fatores que são tão importantes quanto o PIB em diversos tipos de relações, como por exemplo, ao eu me mudar de um país para o outro, eu fazer uma análise ali apenas do PIB, talvez isso não represente uma grande real mudança para esse tipo de ocasião. Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o PIB. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o que significa esse indicador econômico, que é tão relevante na nossa sociedade.